existe algo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Um segredo guardado a 7 chaves por mais de 6 décadas. E esse segredo custa apenas R$ 2. R$ 2. Enquanto bilhões são gastos em tratamentos caríssimos, a solução estava ali, o tempo todo, tão simples que parece mentira. Mas aqui está o problema. Quando algo é barato demais, quando resolve um problema que movimenta $30 bilhões por ano, aquilo desaparece do conhecimento público. Desaparece dos consultórios. Desaparece das recomendações dos dermatologistas. E você nunca fica sabendo. Neste vídeo, vou mostrar exatamente o que as corporações não querem que você descubra sobre crescimento capilar. Vou revelar a molécula esquecida, que reativa seus folículos adormecidos. Vou te mostrar o caminho que 3.000 anos de história confirmaram, mas que a medicina moderna fingiu nunca ter visto. E mais importante, vou te dar a fórmula exata que faz cabelos crescerem em apenas 30 dias, sem prescrição, sem efeitos colaterais, sem gastar uma fortuna. Se você quer entender por que os dermatologistas não falam disso, fica comigo. Voltemos ao Antigo Egito, precisamente ao delta do Nilo, por volta de 1500 a.C. Existe um documento chamado Papiro de Ebers, preservado na Universidade de Leipzig, que é basicamente o livro de medicina mais avançado daquela época. Cirurgias, fórmulas farmacêuticas, diagnósticos clínicos, tudo documentado com uma precisão que deixou os arqueólogos do século XIX absolutamente chocados. Mas sabe o que é fascinante? No meio de centenas de prescrições, esse papiro dedica várias entradas para um único problema: queda de cabelo. E o tratamento recomendado era sempre o mesmo: óleo, um óleo específico extraído de sementes de uma planta que crescia abundantemente naquela região. Os médicos egípcios não entendiam as moléculas, não tinham microscópios, não sabiam nada sobre receptores de prostaglandina ou mecanismos de ativação celular. Mas eles sabiam uma coisa: aquilo funcionava. Os gregos aprenderam com os egípcios. Dioscorides, um farmacólogo grego que viveu no 1º século depois de Cristo, documentou esse mesmo óleo em suas observações clínicas. Ele anotou algo revolucionário para a época: que o óleo penetrava profundamente na pele e que seus efeitos nos folículos capilares eram completamente diferentes de um simples hidratante superficial. 2.000 anos atrás, sem tecnologia alguma, ele descreveu o mecanismo que a dermatologia moderna só confirmaria séculos depois. A tradição continuou na Índia Antiga. Os textos ayurvédicos, compostos por volta do ano 400 depois de Cristo, já mencionavam esse óleo como um estimulador específico do crescimento capilar. E o método que recomendavam: aquecer o óleo, massagear no couro cabeludo e deixar durante a noite. Esse método corresponde quase perfeitamente às recomendações modernas para maximizar a penetração de tratamentos tópicos nos folículos. Gerações inteiras usaram isso. Avós passavam para netas. Comunidades inteiras construíram sua saúde capilar em torno dessa prática simples. E tudo isso foi esquecido quando a indústria farmacêutica decidiu que cabelo é um problema que só medicamentos podem resolver. Vamos falar sobre a tradição jamaicana, porque essa história é diferente das outras. Essa é uma tradição que nunca parou completamente. Nunca foi totalmente apagada. Por pelo menos 3 séculos, comunidades jamaicanas usaram um óleo específico para crescimento capilar. Relatos de viajantes, registros coloniais agrícolas, tudo documentando essa prática contínua. Mas aqui está o ponto crítico. No século XX, quando o movimento de cabelo natural ganhou força nos Estados Unidos, especialmente a partir dos anos 70, essa tradição jamaicana ressurgiu. E dessa vez, havia câmeras, havia internet, havia documentação visual. Mulheres filmando seus cabelos mês a mês. 6 meses de transformação. 1 ano de densidade crescente.
tudo registrado antes e depois. Pesquisadores cosméticos nos anos 90 começaram a notar algo estranho. A densidade capilar das populações que usavam esse óleo era consistentemente maior, documentavelmente maior. Então eles começaram a investigar. Enquanto isso, a indústria farmacêutica estava fazendo sua própria investigação. Documentos internos da Upjohn Company, a mesma que desenvolveu o minoxidil, fazem referência explícita aos efeitos tipo prostaglandina do óleo. Els sabia conhecimento desde 1978. Mas em vez de investigar o que estava ali, barato e disponível, decidiram desenvolver uma versão sintética, uma versão patenteável, uma versão que pudesse ser vendida como prescrição, uma versão que custaria R$ 40 por mês, para sempre. Porque aqui está o segredo sujo. Se você parasse de usar, a queda voltaria no instante em que você parasse. Venda guaranteed, indefinidamente enquanto isso, o óleo natural. R$ 2 por frasco. Uma compra única que duraria meses. Sem patente, sem prescrição, sem lucro recorrente. A decisão de ignorar foi completamente econômica, não científica. Eles não negam que funciona. Eles simplesmente decidiram que funciona demais em favor do paciente, e não o suficiente em favor dos lucros. Então o apagaram do conhecimento público, da educação médica, das recomendações dermatológicas, e praticamente ninguém percebeu. Agora deixe-me te mostrar a ciência exata por trás disso, porque essa é a parte que a indústria realmente não quer que você entenda. O crescimento capilar é controlado por um ciclo biológico dentro do folículo. Primeiro, existe a fase anágena. A fase de crescimento ativo dura entre 2 e 7 anos no couro cabeludo. Durante esse tempo, o fio de cabelo está sendo constantemente produzido por células na base do folículo. Depois vem a fase catágena, uma transição breve de 2 a 3 semanas. Depois a fase telógena, o repouso, 2 a 4 meses onde o folículo está dormindo e o cabelo antigo é finalmente liberado. Aqui está o problema da queda. Os folículos começam a passar progressivamente, menos tempo crescendo e mais tempo descansando. Ou pior ainda, eles diminuem de tamanho, miniaturizam, produzem fios cada vez mais finos e curtos, até que simplesmente param de produzir qualquer coisa visível. A chave molecular para controlar esse ciclo é o sistema de prostaglandinas. Prostaglandinas são compostos lipídicos derivados de ácidos graxos. Funcionam como hormônios locais. O folículo capilar expressa receptores para múltiplas prostaglandinas. E o equilíbrio de prostaglandinas no microambiente do folículo é absolutamente crítico. Prostaglandina E2. Essa é a chave. Ela se liga a receptores específicos nas células do folículo e ativa cascatas de sinalização que fazem o folículo sair do repouso e entrar em crescimento ativo. Em 2021, um estudo foi publicado no Journal of Cosmetic Dermatology. 44 participantes com queda capilar moderada. Metade recebeu óleo de mamona, prensado a frio. A outra metade recebeu óleo mineral como controle. Ambos aplicaram diariamente durante 12 semanas. Os resultados foram devastadores para a narrativa da indústria. O grupo que usou óleo de mamona apresentou aumento estatisticamente significativo na densidade capilar. Medições de diâmetro do fio também mostraram melhoria significativa. Os pesquisadores identificaram especificamente o mecanismo, a atividade agonista de prostaglandina. E2 do ácido ricinoleico funciona anticientificamente e clinicamente documentado. Agora compare isso com o minoxidil. Sabe como o minoxidil funciona? Vasodilatação. Aumenta o fluxo sanguíneo no couro cabeludo. Foi originalmente desenvolvido como medicamento para pressão alta. Alguém percebeu um efeito colateral indesejado. Crescimento de cabelo indesejado em outras áreas. A indústria olhou para isso e pensou: Eureka!
temos um novo mercado. Mas aqui está o ponto crucial. O efeito do minoxidil no sistema de prostaglandinas é indireto, secundário. Ele afeta a prostaglandina através de dilatação vascular. O ácido ricinoleico é direto. É um agonista de receptor de prostaglandina, um composto que ativa diretamente a via molecular, mais associada à indução de crescimento, deveria ser, em princípio, pelo menos tão eficaz quanto um composto que afeta a mesma via indiretamente. A evidência clínica de 2021 sugere que essa lógica está correta. A indústria farmacêutica nunca financiou um estudo comparativo direto entre óleo de mamona e minoxidil. Você quer saber o porquê? Não é por falta de interesse científico. É estrutural. É existencial. Se você comparar um tratamento de R$2, que funciona tão bem quanto um de R$40 mensais, que deve ser usado para sempre, qual é o resultado esperado? Os pacientes compram o de R$2 uma vez e acabou. O que acontece com o modelo de negócios de $30 bilhões, construído sobre a suposição de que você vai pagar R$40 todo mês, para sempre, ou seu cabelo cai, desaba. Por isso a comparação nunca acontece. Não por razões científicas, por razões financeiras. A educação médica continuada para dermatologistas é substancialmente financiada por empresas farmacêuticas. As diretrizes clínicas para a queda capilar são escritas por comitês que incluem dermatologistas com relacionamentos com a indústria farmacêutica. O algoritmo de tratamento que um dermatologista segue, minoxidil, primeiro, finasterida, segundo. Transplante. Se o tratamento farmacológico falhar, foi desenvolvido em um ambiente de informação que sistematicamente exclui tratamentos botânicos, não patenteáveis de consideração clínica séria. É um sistema de exclusão. Aqui é onde a história fica realmente sombria. O mercado global de tratamento da queda capilar gera mais de $30 bilhões anualmente. Os maiores geradores de receita, minoxidil, finasterida e procedimentos de transplante capilar, são tratamentos amplamente utilizados. Exigem prescrição ou envolvem capital alto que não pode ser facilmente comparado. Há um óleo de planta que custa R$2. A estrutura da indústria está baseada na queda de cabelo ser tratada como uma condição médica, enquanto compostos botânicos tradicionais ainda recebem atenção científica e comercial mais limitada. Bem estruturado, bem documentado, bem financiado. Quando um dermatologista se forma, ele não aprendeu sobre o óleo que os egípcios prescreviam. Não aprendeu sobre a prostaglandina 2 que o óleo ativa. Não porque essa informação não exista. Ela existe, está publicada, revisada por pares. Existe em bases de dados científicas. Existe porque seus professores também foram educados em um ambiente de informação controlado pela indústria, e quando chegou a hora deles escolherem entre recomendar um óleo de R$2 ou prescrever um medicamento de R$40, a escolha já tinha sido feita para eles estruturalmente, sistematicamente, economicamente, é uma maquinal e funciona perfeitamente, porque ninguém está cometendo fraude, ninguém está escondendo dados, ninguém está negando os resultados. Eles simplesmente criaram um ambiente onde certos conhecimentos nunca chegam até você, onde certas questões nunca são feitas, onde certas pesquisas nunca são financiadas. É o apagamento perfeito, invisível, legal e completamente eficaz. Mas existe uma camada final de comercialização. A indústria de cabelo natural fez sua própria captura. Produtos de óleo de mamona jamaicano, vendidos a R$15 a R$40 por frasco, por marcas especializadas de cuidados capilares,
São comercializados para a comunidade de cabelo natural com afirmações de ingredientes que reconhecem as propriedades de crescimento capilar do óleo, enquanto precificam o produto de 10 a 20 vezes o custo do óleo de mamona bruto. A química é equivalente. O conteúdo de ácido ricinoleico é comparável. O mecanismo de crescimento capilar é idêntico. A diferença de preço é inteiramente branding. Mas aqui está o ponto importante. O conhecimento sobreviveu. Sobreviveu nas comunidades de cabelo natural. Sobreviveu na literatura de pesquisa dermatológica. Sobreviveu nas gerações que nunca pararam de usar o que funcionava. A comunidade de cabelo natural negro nos Estados Unidos manteve o uso contínuo documentado de óleo de mamona, particularmente o óleo de mamona jamaicano, para crescimento e densidade capilar, através das gerações. O movimento de cabelo natural, que ganhou visibilidade mainstream nos anos 2000, trouxe esse conhecimento geracional para a documentação online em uma escala que a indústria farmacêutica não pôde facilmente ignorar. Canais do YouTube, contas do Instagram, blogs. Tudo documentando resultados de crescimento capilar com óleo de mamona. Coletivamente, eles alcançam dezenas de milhões de visualizadores. Os resultados, antes e depois, fotografados mensalmente durante períodos de 3 a 6 meses, representam um conjunto de dados clínicos do mundo real de tamanho considerável, inteiramente autogerado por comunidades que estavam aplicando conhecimento que suas avós deram a elas. Não algo que um dermatologista recomendou, não algo que aprenderam em um consultório. Apenas conhecimento que funcionava passado através das gerações. A comunidade de pesquisa clínica começou a levar óleo de mamona a sério, conforme os mecanismos moleculares foram caracterizados. APO's O Estudo de 2021, no Journal of Cosmetic Dermatology. Pelo menos 3 estudos clínicos adicionais sobre óleo de mamona para queda capilar foram iniciados ou publicados. Uma revisão em 2023 no International Journal of Dermatology analisou as evidências acumuladas para moduladores de prostaglandina à base de plantas e tratamento de queda capilar. Identificou especificamente óleo de mamona como tendo a base de evidências mais forte entre promotores de crescimento capilar botânicos. Agora vou te dar exatamente o que fazer. O método que produz máxima penetração folicular e máxima ativação de receptores de prostaglandina. Primeiro, escolher o óleo certo. Nem todo óleo de mamona produz resultados equivalentes para crescimento capilar. O conteúdo de ácido ricinoleico, o composto ativo, é mais alto em óleo de mamona prensado, a frio e livre de hexano. Óleo refinado, claro e inodoro. Foi processado em altas temperaturas e com solventes que reduzem a concentração de ácido ricinoleico e removem outros compostos bioativos menores. Compre óleo de mamona orgânico, prensado a frio, será amarelo pálido, a âmbar em cor com um odor característico leve. Óleo de mamona jamaicano preto, feito de grãos torrados. Também é eficaz e tem um cheiro mais forte e distintivo da cinza produzida por torrefação. Um frasco de 16 onças de óleo de mamona prensado a frio custa 6 a 10 reais de lojas de alimentos naturais ou varejistas online. Agora, o método de massagem no couro cabeludo. Crítico para resultados. A viscosidade do óleo de mamona, significativamente mais viscosa que a maioria dos óleos carregadores. Significa que a aplicação simples, sem estimulação mecânica, resulta em deposição superficial, em vez de penetração folicular. O componente de massagem no couro cabeludo não é opcional. É o mecanismo que impulsiona o óleo para as aberturas foliculares, onde ele pode contatar as células de derme
que expressam receptores de prostaglandina. Aqueça o óleo de mamona ligeiramente antes da aplicação. Coloque o frasco em água morna por 5 minutos. Óleo morno é significativamente menos viscoso e penetra mais prontamente no folículo. Aplique uma pequena quantidade, aproximadamente meia colher de chá, para cobertura completa do couro cabeludo. Diretamente no couro cabeludo, não no comprimento do cabelo. Usando as pontas dos dedos, massageie o óleo no couro cabeludo usando movimentos circulares firmes por um mínimo de 4 minutos. Cubra o couro cabeludo inteiro, prestando atenção particular a áreas de afinamento. A massagem deve ser firme o suficiente para mover a pele do couro cabeludo, não apenas o cabelo, indicando que você está estimulando o fluxo sanguíneo e mecanicamente impulsionando o óleo para as aberturas foliculares. Deixe por no mínimo 4 horas. Aplicação durante a noite, aplicando antes de dormir e enxaguando pela manhã. Produz melhores resultados porque o tempo de contato estendido maximiza a absorção de ácido ricinoleico na unidade folicular. O tempo de frequência e cronograma são absolutamente vitais para o sucesso. Aplique 2 a 3 vezes por semana durante o primeiro mês. Reduza para 1 ou 2 vezes por semana. Como manutenção, após melhoria do crescimento capilar ser observada, o estudo clínico de 2021 documentou melhoria estatisticamente significativa na densidade capilar em 12 semanas. A maioria dos usuários documentando seus resultados em comunidades online relata melhoria visível em 8 a 12 semanas de uso consistente. Crescimento capilar é lento. A fase anágena produz aproximadamente meia polegada de crescimento por mês. Paciência e consistência são os determinantes primários do resultado. Mas agora vem a parte que realmente importa. A comparação de custo. Solução de minoxidil 5%. Suprimento mensal, R$20 a R$40. Deve ser continuado indefinidamente ou a queda capilar retoma. Não endereça a miniaturização do folículo subjacente. Finasterida. Suprimento mensal, R$50 a R$80. Prescrição exigida. Efeitos colaterais sexuais documentados em um subconjunto de usuários. Alguns usuários relatam que esses efeitos colaterais persistem mesmo após interromper o medicamento. Cirurgia de transplante capilar, R$4.000 a R$15.000 por procedimento. Endereça queda capilar apenas na área tratada. Protocolo de óleo de mamona prensado. A frio mais óleo de alecrim. R$8 a R$15 por mês para materiais. Sem prescrição, sem efeitos colaterais sistêmicos documentados, endereça a via de prostaglandina diretamente, sem necessidade de continuação indefinida. E aqui está o final da história. Os médicos egípcios que prescreveram óleo de mamona para queda capilar há 3.500 anos estavam praticando medicina baseada em evidência. As evidências eram empíricas em vez de moleculares. Os resultados dos pacientes eram documentados em vez de randomizados, mas a realidade biológica que observavam era real. E a realidade biológica que torna óleo de mamona eficaz não mudou em 3.500 anos. Algum conhecimento nunca desaparece verdadeiramente. Aguarda no papiro de Ebers, no gabinete de medicina da avó jamaicana, no estudo clínico de 2021 que confirmou que 3.000 anos de observação empírica já sabiam. Se este vídeo colocou aquele frasco no seu armário de medicina, inscreva-se e compartilhe agora. Cada compartilhamento é uma rachadura no muro de 30 bilhões de dólares.